Salve a malandragem. Ê, catimbozinho! Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento, Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. No ar, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem o seu nome na glória, por tantas vitórias que o Pai determinou. Fazer o bem. Mulher, mulher, não tenha medo do seu marido. Mulher, mulher, não tenha medo do seu marido. Se ele é bom na faca, eu sou no faca. Se ele é bom na reza, se ele diz que sim, eu sou Zé Pilintra. Mulher, mulher, não tenha medo do seu marido. Se ele é bom na faca, se ele é bom na reza, se ele diz que sim, eu sou Zé Pilintra. Eu mesmo cortei o pau, eu mesmo. Eu mesmo cortei o pau. Foi ela. Eu passava ela, meu amor, mas não fui eu. Foi ela que me chamou. Eu passava ela, dizia, Saravá, seu Zé. Axé, boa noite a todos. Sejam bem-vindos do programa Amigos do Seu Zé. Eu sou a Mãe Mônica Berezutti, um beijo no coração. Hoje nós estamos aqui com o seu Zé Pilintras e todos os baianos e as baianas. Hoje vai ser um programa muito especial, um axé a todos e vamos lá, para ganharmos tempo. Bom, e eu sou a Lu, estou aqui junto com o seu Zé e a Mãe Mônica, para fazer esse programa ser bem bacana para vocês. É o Paulo da Bahia. Boa noite, seu Zé. Seu Zé, por que o senhor sempre fala? Salve o senhor do Bonfim. Seu Zé Pilintra não é carioca? Obrigado. Acho uma bonitinha essas perguntas. Não faço nosso Senhor do Bonfim, lhe ilumine e abençoe. Como é que ele chama? É o Paulo da Bahia. Paulo. Não, mas eu acho legal. É assim, é muito bonito, e eu gosto porque mostra que vocês estão prestando atenção, né, em tudo aquilo que a gente fala. Os meninos que estão se matando, mas eu vou responder para você ter um fundamento, na realidade, né? Que está relacionado com a pergunta que a gente encerrou o programa passado, com a questão do seu Zé Pilintra.
dar outros nomes lá para poder trabalhar nas casas de trabalho. Eu, né, faço parte do mistério com muita honra, com muito amor, com muita gratidão, faço parte do mistério de seu Zé Pilintra, né? A falange do seu Zé Pilintra. E o agradecimento que eu faço no final, que falo, Nosso Senhor do Bonfim, lhe abençoe, né, que Nossa Senhora das Candeias e tal, é uma homenagem que eu faço à linha dos baianos. Por quê? Porque nessa casa onde eu frequento espiritualmente e trabalho, eu fui recebido na linha dos baianos. O seu Zé Pilintra vem na linha dos baianos aqui no Templo da Luz Dourada. Nós não temos apesar de ter a festa do seu Zé, né, e quando tem a festa do seu Zé, a gente tem aqui o seu Zé Pilintra, mas 90% das entidades que fazem parte da festa do seu Zé são os baianos e as baianas, que foi uma linha que deu a porta de entrada para eu poder trabalhar espiritualmente nessa casa, porque como qualquer outra casa de Umbanda que estava iniciando, tinha sim as suas reservas em relação a algumas questões, e também não conheciam, né, porque não estava escrito em lugar nenhum sobre o mistério do seu Zé Pilintra. Então eu fui recebido na linha dos baianos. E esse agradecimento que eu faço no final dos trabalhos, no final do programa da rádio, e quando as pessoas vêm pedir a minha bênção, que eu peço, né, que o Nosso Senhor do Bonfim ilumine e abençoe a todos, é justamente isso. É esse reconhecimento que eu tenho nessa linha, nessa linha maravilhosa de trabalho, que são os baianos, as baianas, esse povo alegre, quem nunca entrou numa gira de baiano não sabe o que é alegria, né? Eles trazem todo esse mistério, essa alegria, eles tiram seu problema dando risada, quando é um momento sério, eles têm seriedade suficiente para te colocar na linha certa, mas para ele tudo é aquela alegria, aquela festa, aquela malemolência, aquela coisa, aquela conversa alegre, todo mundo falando. Então, eu agradeço a isso, né, através dessa singela homenagem que faz parte do meu aprendizado, que faz parte do meu agradecimento final, vamos dizer assim, né? Mas assim, complementando a sua pergunta, o mistério do seu Zé Pilintra, ele não é carioca, ele não é baiano, ele não é... O mistério do seu Zé Pilintra, ele é brasileiro. Ele é uma linha de trabalho dentro do território brasileiro, que agora já está se expandindo para outros locais, né? Já temos seu Zé Pilintra trabalhando em Portugal, no Japão, nos Estados Unidos, mas de qualquer forma é assim. Nós temos sim, realmente, toda a linha do mistério catimbó, que trabalha lá com os malandros, que trabalha também com uma linha de seu Zé Pilintra, os encantados, que é diferente, tá? Por favor, é diferente do Zé Pilintra que nós trabalhamos aqui, né? Não está ligado ao mesmo mistério. O mistério catimbó é uma outra coisa separada. Nós tínhamos até um Zé Pilintra aqui que ele era do catimbó e dava umas respostas relacionadas a isso. O nosso mistério faz parte do mistério Zé Pilintra. E aquela coisa carioca de ser do seu Zé Pilintra, que tem aquela coisa da boemia e tal, eu respeito realmente muito isso. É uma analogia, uma comparação, vamos dizer assim, é uma lenda, vamos dizer assim, é uma lenda, porque alguém queria dar alguma história, alguém queria dar alguma ênfase, justificar a questão da malandragem, como está dizendo a nossa querida Lu aqui. Mas assim, ele não tem, as entidades não têm residência fixa, tá? Então, por exemplo, o seu caboclo 7 flechas, ele é 7 flechas lá na mata, tá bom? Então, ele não vai vir em São Paulo, porque tem muito prédio, entendeu? Então, assim, a Umbanda, ela está num franco processo de adaptação para poder exercer a religiosidade dela
da maneira que se adapte à necessidade do ser humano hoje. Nossa, seria maravilhoso se todos os trabalhos fossem na mata, ou todos os terreiros tivessem uma mata já para fazer descarrego, o chão do terreiro fosse de areia, ou fosse de terra batida, porque aí o guia riscava o próprio ponto com a faca no chão, não precisava usar pemba. Então assim, eram situações maravilhosas de trabalho, que não se condizem com a realidade que é hoje, né? Nossa realidade hoje é cimento e concreto. E a Umbanda tem que se adaptar, assim como todas as outras religiões também tiveram que sofrer um processo de adaptação para poder exercer a religiosidade e as pessoas poderem participar. Isso, sim. A Mãe Mônica está falando, se batizava antes no rio. Hoje você tem uma bacia, que você traz água da cachoeira, você traz água da fonte. Ah, obrigado, seu Zé. Eu revelei a minha idade agora, né? Então é isso, olha, eu agradeço muito, muito de coração essa pergunta, né? Os Ogãs riram muito porque ela é bonitinha, mas olha, eu queria que vocês vissem, ouvintes, que assim, uma pergunta singela dessa, de um ponto de referência que esse ouvinte pegou a resposta bonita que vocês tiveram em relação a isso. E eu também agradeço a oportunidade de ter podido falar isso para vocês, né? Que tem coisas do nosso mistério que a gente pode abrir, tem coisas que a gente não pode abrir, mas isso é uma coisa particular minha, tá? Essa é minha que eu falo, eu, Zé Pilintra, nessa incorporação com o pai Marcelo, então é uma coisa minha, não é de outros Zé Pilintras, né? Porque apesar de a gente fazer parte de uma falange, nós temos características próprias, né? Então assim, eu às vezes acho engraçado vocês acharem que o espírito não tem vida própria. O espírito tem vida própria. Eu vivo em outro local. Eu venho aqui, eventualmente, fazer o programa, incorporar no pai Marcelo nos trabalhos quando precisa fazer alguma coisa, na proteção dele quando ele está passando por um momento difícil. Mas assim, o espírito não dorme. Então, enquanto vocês estão descansando, eu estou lá fazendo outras coisas, estou trabalhando. Eu e o seu Zé vamos lá corrigir em outros lugares aí. Incorpora no Japão, que é outro fuso horário. Quando vocês dizem, aqui é verdade, José. Quando a gente está no programa, a gente põe lá os amigos para trabalhar e a gente está aqui, entre aspas, vamos dizer assim, é um merecimento, se assim eu posso dizer, de um descanso onde a gente está podendo nos divertir, porque para mim, assim, isso é uma coisa bonita, é um esclarecimento que eu passo para vocês, mas é uma coisa alegre que eu faço, de coração, divertida, onde eu mostro realmente aquilo que eu sou, né? Como eu sou em espírito, vamos dizer assim, eu me abro nesse programa, assim como o seu Zé, nós estamos assim, de peito aberto nesse programa aqui em espírito para vocês. Então essas perguntas é que fazem trazer realmente a nossa natureza própria de espírito e mostrar para vocês. Então o que for permitido nós vamos falar, o que não for permitido em algum momento eu vou pedir desculpa para vocês e eu peço que vocês entendam que naquele momento talvez eu não possa revelar determinada coisa, mas aquilo que puder falar nós vamos falar. E eu tenho vida própria. O pai Marcelo tem a vida dele, ele tem o trabalho dele, ele tem as coisas dele. E eu também tenho. Lógico que nós temos uma missão em conjunto. Mas eu tenho outra vida a seguir, eu vivo em outro mundo, né? Tem toda uma parte espiritual envolvida nisso aí. E é engraçado, às vezes, vocês esquecerem dessa visão. Vocês têm essa visão, mas em algum momento vocês esquecem. O espírito, quando desincorpora do médium e vai embora, ele não vai lá dormir, ele não vai ficar lá esperando uma semana para voltar. Tem coisa para fazer. Tá todo mundo em franca evolução, tá tudo em franco processo de progresso. Então, assim, tem outras coisas, né, que a gente faz, além disso, que não tá ligado só ao fato da incorporação. Tá certo? Como é que é o nome dele, Lúcio? Paulo? Paulo, olha, realmente, obrigado. Eu espero que você tenha conseguido ouvir realmente, porque às vezes
os ouvintes escutam um programa, outro não, mas obrigado de coração realmente pela sua pergunta, tá? Vamos seguir em frente com o nosso programa, que só eu falei 15 minutos. Obrigado. O programa é meu, né? Olha, pai, dentro do que o senhor falou agora, tem o Pedro aqui de Minas Gerais, que fala: salve, seu Zé. Salve, Pedro. Obrigado por essa oportunidade única que nos dá ao responder nossas dúvidas, por mais bobas que pareçam, o senhor sempre responde com carinho e atenção. Salve suas forças. Salve. Mas não tem dúvida boba. Pode perguntar. Você vê, às vezes é uma coisinha que vocês pegam. Uma vez perguntaram para mim também que eu agradeci os meus mentores no final. Mas o senhor é espírito e tem mentor? A gente tem mentor, porque continua, tem toda uma hierarquia acima da gente. Tem uma hierarquia enorme que eu não vejo o fim. Pra você ter ideia. Eu vejo o meu mentor, e quando me é permitido o pé do meu mentor, dali pra frente não vejo mais nada. Porque eu não tenho merecimento. Entende? É isso. Então, assim, é uma escada pra cima que você não vê. E pra baixo também. Olha, pai. Minha mãe falou que eu falei tanto que ela já cansou. Cada escada, né? Não. A gente não pode ficar desestimulado. Não mostra muito, é que você... Se mostrar muito... Vamos lá. Pai, o senhor falou do outro lado, como o senhor vive lá também, a Zilda de Pindamonhangaba. Zilda. Boa noite. Boa noite, filha. Os senhores poderiam me explicar a respeito da vida de um guia no astral? Lá os senhores estudam e frequentam lugares de lazer? Lazer no sentido de restauração. Então. Olha, já li em muitos livros que relatam colônias espirituais e lugares que parecem nosso plano. É assim mesmo ou os escritores fantasiam um pouco? Salve suas forças. Salve. Não faz o que dizem que a gente faz aí, fica bebendo e bagunçando por aí. Isso não, o resto... Não, filho, é assim, olha, presta atenção. O que os escritores escrevem, psicografam nos livros, é óbvio que é aquilo que é permitido. E você tem planos, né? Porque assim, para a coisa não ficar muito gritante ou chocante, imagina você... como se fosse um filme, né? Você dorme numa cidade, por exemplo, de 1900, que tem um carro andando na rua, e no dia seguinte você acorda numa cidade onde os carros voam. Cara, a pessoa, ela entra em debilidade mental, até ela entender. Então, os planos espirituais, eles estão em padrões evolutivos para colocar pessoas no momento do desencarne. Então, tem planos que são cópia do mundo onde você vive. Por quê? Para você não ter muita diferença, você não ter um choque. Porque você morre num lugar e acorda no outro, já é um choque. Né? Na realidade, você adormece, vamos dizer assim. Mas já é um choque, porque você deixou a família, toda aquela coisa que os escritores já colocam aí. Se além disso, o lugar para onde você vai é muito diferente, a pessoa não aceita, né? Entra dá um negócio na cabeça do cara lá que ele não aceita. Então, existem sim planos, e são feitos para isso, são planos de apoio, casas de recolhimento, sei lá, o nome que você queira dar, onde as pessoas ficam por um período, até elas terem um entendimento, de perceber o que passou na vida dela, tal. Depois que ela melhorou, aí vai o dia lá da sacolinha. A sacolinha branca, a sacolinha preta. Se a sacolinha preta for mais pesada que a branca, você vai para outro lugar. Se a sacolinha branca for, você vai para outro. Porque tem todo o processo. E aí sim, é óbvio que, por exemplo, aquele espírito que trabalha nessa casa de apoio, ele também tem outras atribuições, tem outras coisas para fazer. Então, existem sim locais diferenciados, né? Os espíritos
estão em constante evolução, mas você tem que entender também o seguinte, que no mundo espiritual, assim como no mundo material, existe o livre-arbítrio. Então o espírito tem o livre-arbítrio, né? Tem uns que estudam muito, tem uns que estudam um pouco menos. E aí eles vão estar associados nesses planos de acordo com a evolução de cada um. Entendeu? Na questão dimensões, na questão de planos espirituais que você disse, realmente esses escritores acabam canalizando algumas mensagens com fundamento, verdadeiras. Então tem que ser uma coisa assim, transitória realmente, de adaptação. Os guias espirituais, assim como nós, temos a nossa vida. Nós temos as nossas escolhas, nós temos os nossos destinos, nós temos os nossos caminhos. E um guia espiritual recebe ordem daquele superior, que do superior veio outro superior, e assim sucessivamente. É uma escala evolutiva. Então, o mundo espiritual, ele é muito, muito maior do que a gente possa imaginar, né? Então, mas para que as pessoas não gerem tantas expectativas, saiba que você estará no lugar do seu próprio merecimento. Seja ele positivo, seja ele negativo. Quando você desencarna, você vai para o lugar que você praticou estar. É isso. Só complementando, existem planos ligados a religiões. Então, por exemplo, tem religião que ela é muito, como eu vou dizer para você, o conceito dela é muito forte, né? Então a pessoa, ela fica a vida inteira em cima daquela religião, pregando, fazendo, acontecendo. Quando ela desencarna, ela vai para um lugar parecido. Um mundo parecido daquilo, entendeu? Porque você imagina assim, uma pessoa que tem uma religião que não é espírita, e ela é praticante. Quando ela desencarna, ela cai num local que é muito espiritualizado, ela também vai estranhar, tá certo? É que tem que estar dentro da realidade da pessoa, né? Justamente. Imagina uma pessoa que como que chama de japonês lá, Seishonoe, e ela tem o desencarne, budista. E na hora do desencarne vem um caboclo batendo no peito. A pessoa vai sair correndo. Corre mais então ainda. Ela é buscada e carregada para dentro daquela realidade dela. E aí depois, quando ela estiver melhor, aí mistura tudo. E o aprendizado é constante. Aí chega uma hora lá em cima que depois mistura tudo. O aprendizado é constante. O próprio preconceito, né, o preconceito da vida e o preconceito religioso, ele vai além da carne. É isso, né? Até desligar tudo, você se desbloquear, né? Se desconectar dos preconceitos, do mundo da carne, das filosofias, do que você acreditava, né? Porque Deus é um só e Ele é dono de tudo. Então é assim. Ponto. O Ogã da casa fez uma pergunta para mim aqui baixinho, disse assim: todas as pessoas que desencarnam vão para o mesmo centro de reabilitação? Não. Depende do padrão vibratório de cada um. Ponto. Tem pessoas que vão para o centro de reabilitação quando, assim, não é no momento que ela desencarna que ela vai para o centro de reabilitação. Tem pessoas que desencarnam e ficam vagando. Tem pessoas que ficam aqui. Agora, quando ela sai daqui, que chegou a hora do primeiro encaminhamento, que aí entra o portal do Pai Obaloaê, né? Seja o nome que vocês queiram dar, né? O processo de transmutação, o processo de morte e renascimento, o processo de encaminhamento, seja o nome que for dado, mas o mistério é mistério evolução, é Papai Obaloaê atuando, né? Seja ele com que tipo de roupa for, com que nome for, é o papaizinho recebendo esse ser.
esse espírito, e aí sim, depois disso, é que ele vai ser admitido nesses centros de restauração. Mas esse centro de restauração condiz com a realidade que a pessoa acreditava. É isso. Tá? Claro. Não vamos deixar mentir. Dependendo do merecimento, tem os que mal desencarnam, o chicote já está esperando do outro lado. Já. A corrente e o chicote já está esperando. Ah, sim. Já está encaminhado. Ele já sabe o que está esperando. Ixi, que é um cemitério não tem pão ainda. Não, e ainda se fica no cemitério preso sem conseguir sair, ainda é merecimento. Porque aí lá tá protegido. Tá sob o domínio do Omulu e tá protegido. Que é pesadelo em vida, vai ser o pesadelo. A perguntinha do Ricardo é bem nesse sentido. Boa noite a todos. Pai, quanto tempo leva para um espírito se desligar do corpo após a morte? E ele já seria levado para o plano astral ou ficaria em colônias assim como citam os livros? Muito agradecido. Está respondido. Já falamos, hein, Carlão? Depende de cada um. Tem duas perguntinhas aqui bem parecidas. Vamos lá, então. A Jussara, salve seu Zé. Me diga como faço para me livrar das perseguições de uma mulher que se diz mãe de santo. Eu me afastei do centro porque percebi que não era o caminho que gostaria de seguir. Passei a estudar e procurar o caminho da luz. Mas ela vive me demandando. Estou de cama desde segunda-feira com as pernas travadas. Aí, na sequência, tem a Ana Lúcia do Rio de Janeiro. Boa noite, seu Zé. Trabalhava em um terreiro onde me senti em casa, mas acabei sendo enganada pelo pai e mãe de santo. Hoje me sinto tão magoada, pois acreditei neles e fui usada. Por favor, me dê uma palavra. Eles me enganaram. Confiei tanto neles, eu via eles falando mal dos filhos que saíam da casa e descobri outras coisas também. E até sujaram meu nome. Não quero o mal deles, mas estou com medo de não confiar de novo em pais e mães de santo. Obrigada, seu Zé. Jussara e Ana Lúcia. Jussara. Tanto que a parte uma coisa começa a cobrar, a não gosto mais da mãe de santo, não. Não, mas assim, gente. Que a mãe de santo. Vou te falar uma coisa. Ninguém fala espiritualidade. É assim. Quando você entra num terreiro para desenvolver a sua mediunidade, qual que é o foco principal? É a fé. É a crença. É a transformação. É a transmutação. Quando você entrou nesse terreiro, ele tinha facilidades. E você sabia disso. Agora, com relação à primeira pergunta, que fala que está sendo demandada pela mãe de santo, que está na cama, baraná, baraná. Você tem certeza disso? Absoluta? Se tem certeza disso absoluta, saiba o seguinte, que se você está passando por isso, tem que passar. Se você está sendo demandado e a demanda chegou, entrou e penetrou no seu corpo astral, o que você está tendo que aprender com isso? O que são as pernas? Senão o movimento de ir e vir. Será que você também não está acomodada com a sua fé? Será que você não está sendo também inconsequente? Eu acho que ela estava indo e vindo muito onde não devia. Não pararam você? A lei para, minha filha. A lei maior existe. Ah, mas a demanda. Tá, se tem demanda e você sabe então o que é, o que você está fazendo para cortar? Tá parado na cama desde segunda-feira, por quê? Vai atrás, minha filha. Isso não justifica. Arruma 2 amigos, bota no carro, vai no terreiro. Se vira, vai em outro lugar. Lógico. Põe você embaixo das costas e vai lá buscar ajuda. Isso tá com cara mesmo. Então é assim, existe a demanda externa e a demanda interna. Mas tem que ter um pivô, tem que ter um sujeito, não sou eu. E o que você tem feito? O que você tem feito para sua melhora interior? O que você tem feito para sua evolução como mulher? Como pessoa, como mãe, como filha, como irmã? E os seus procedimentos íntimos? E as suas convicções? É tão bom ser fraquinho, né? É tão bom ser coitadinho. É tão bom ser vitimista.
Levanta a tua cabeça, minha filha. Acorda pra vida. Para com isso. Força, determinação, coragem. Coragem para mudar. Coragem para se enfrentar. Coragem para tirar as amarras do medo. Coragem. E o outro lá, que falou que foi enganado pelo Foi enganado, Baraná. Quem mandou dar o cartão? Quem mandou? Ah, mas foi pedido. Por quê? Porque você almejava uma troca. Almejava ou não almejava? Almejava benefícios, almejava particularidades, almejava não ter dia nem hora para ser atendido particular, almejava conforto, proteção extra. Almejava sim. Bom, então, só voltando um pouquinho ao foco, que eu gosto de falar, lá nos programas a gente sempre comenta que assim, gente, o que é errado na Terra é errado no mundo espiritual também. Então não faz sentido você ter envolvimentos financeiros com o dirigente espiritual. O que o médium tem é o compromisso de pagar uma mensalidade razoável para manter a casa e o compromisso de ajudar a casa quando a casa precisa fazer uma reforma, pintar, tal, e vir trabalhar. Agora, querer lucrar alguma coisa para ficar amigo do pai de santo, para depois ter essas facilidades que a mãe Mônica falou, a tendência de dar errado é 100%. E assim, gente, eu e o seu Zé já falamos um monte de vezes isso aí. Não é porque é dirigente espiritual, não é porque é pai de santo, que é bonzinho, que não faz coisa errada, é o ser humano. Isso é de ser humano. Quer falar, seu Zé? Fala alguma coisa, vamos para a próxima. Né? Muitas pessoas falam assim, que o dirigente virou o orixá, que o pai de santo, mãe de santo virou o orixá, que o orixá está trabalhando contra mim, que não sei o quê. Em primeiro lugar, o dirigente, ou mãe de santo, como denomina cada casa, ele é responsável por zelar a espiritualidade da pessoa e zelar pelos orixás dessa pessoa. Então, filhos, é assim, tudo tem uma ida e vinda. Se essa coisa é feita de forma inadequada, você pode ter certeza, essa pessoa passa pelo processo também. Então, uma mãe de santo, um pai de santo, consciente, jamais ele vai mexer com esse tipo de forças para prejudicar um filho. Que ele sabe que vai vir chumbo do grosso. E quando situações que você acha que deve ter sido isso, porque você não tem certeza, nunca se tem certeza, mas a moda é toda vez que se sai de um terreiro é falar que o pai de santo está demandando, situações como essa, filho, está sendo permitida porque a lei permitiu. Situações como essa está sendo permitido porque você tem que passar por algum processo que você tem que ter de melhoria. Tá entendendo? Então é assim, não fique com essa ideia fixa que as pessoas têm. As pessoas começam a colocar algumas ideias fixas na cabeça, como essa daí, de que sair do terreiro e agora? Tem coisa que o pai de santo não tá nem ligando pra você. Você saiu do terreiro, ele tá... Olha, eu vou falar um segredo pra você, viu? É duro te falar isso. Não choca. É duro falar isso, mas tem pai de santo que agradece quando o filho vai embora. É verdade. A demanda foi embora junto. Filho. Às vezes você tá pensando que ele tá chorando por você, ele tá dando graças a Deus que você foi. Não, seu Zé, e ainda assim, o médium tá de pé porque ainda tá na casa. Aí quando ele sai, ele cai, e aí ele fala que foi a demanda que a casa mandou. A partir do momento que ele saiu da porta da casa lá, se a unha encravar, já foi o pai de santo. Qualquer coisa que acontecer é o pai de santo. Para de trazer esse tipo de vibração para você. Você tem que pensar em coisas boas, você tem que pensar em coisas que vai vir de melhor para você. Não fica pensando em que fulano fez isso ou Beltrano fez aquilo. Tem muitas pessoas na vida em geral, no comum, que acham isso. Às vezes a pessoa não tá nem ligando para você, você tá achando que a pessoa tá com maldade comigo, tá de olho gordo, tá não sei o quê, e para ela você nem existe.
Então vamos parar um pouco com isso, vamos viver a vida como ela tem que ser vivida. Um dia de cada vez, sem se preocupar com os outros. E se os outros estão fazendo alguma coisa errada para você ou não, essa pessoa paga por isso. Não se preocupa com isso não. Fica aquele sentimentinho de, eu estou sendo prejudicado, de vitimismo, como disse aqui agora há pouco. Para de ser vítima, entendeu? E aceite a vida como ela é. Ande como tem que se andar. A religião não é barganha para os seus problemas materiais. Umbanda não é a casa dos milagres. Dentro do congá, atrás do congá não tem pote de ouro. O pote de ouro é a fé, é a esperança, é a dignidade. E isso está em falta. Então, as pessoas estão buscando uma religião para que a religião seja o conforto para ela não passar os infortúnios da vida. Então, peraí. Ou você vai lá para evoluir, para crescer, e se o terreiro tá lá e te põe essa proposta e você não... É desde o começo que você já percebe. Então é assim... existe pessoas boas, existe pessoas ruins em todos os lugares. Existe pessoa boa no seu trabalho, existe pessoa ruim no seu trabalho. Existe pessoa boa dentro da religião, existe pessoa ruim dentro da religião, em todas as religiões. Por que que Deus permite? Porque Deus é o criador de tudo. E cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um planta, enfim. Acabei entendendo na minha caminhada que todas as casas que eu passei, mesmo aquela casa lá, que de certa forma me expulsou, vamos dizer assim, quando eu comecei a introduzir a literatura, as coisas tal, aquela casa trabalhou, depois que eu saí de lá, depois que eu fui entender que aquela casa, apesar de toda a limitação que ela tinha, ela trabalhou para a caridade por 30 anos. Então, eu fui injusta com a filosofia da casa. A casa trabalhou caritativamente, ela podia ter, a mãe lá de santo, podia ter um filho que era meio torto, que o marido era interesseiro, barará, mas ela em si levou aquilo até o final, até morrer. Então, gente, não dá para ficar comparando casas e casas. Não dá para ficar comparando filosofia e filosofia dentro do próprio terreiro. Mas saiba que, como o seu Zé diz, saiba, moral, e o que é certo aqui é certo no plano espiritual. O que é certo lá é certo aqui e vice-versa. É o mínimo, né? Se um guia espiritual diz que é guia espiritual e pede uma TV de plasma, peraí, gente, tá errado. Se um guia espiritual, um caboclo, vai te atender e pede para na semana seguinte você trazer um penacho para ele trabalhar tal, isso tudo bem, eu até concordo. Mas não dá para o caboclo pedir de presente um carro zero, com direção hidráulica, para o pai de santo que está fazendo o axé para você. Poxa vida, é tão difícil vocês entenderem isso? Não se tem esse tipo de troca com a espiritualidade. Gente, vamos acordar. Agora, depois de dizer que foi enganadinho, que foi, me fizeram, me usaram, me lambuzaram, não, porque diz que o ebó, que não sei quem, que o banho, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Você queria vantagem. Você queria facilidade. Você pode não admitir. Você pode negar até o final. Mas eu sei que lá dentro você queria facilidade. Ninguém dá nada de graça pra ninguém. Bora, filha. Tá bom? Não. Não, vambora aqui a pergunta. Bora outra. Olha só. Eu vou roubar as palavras de um boiadeiro que trabalha com esse moço. Não há nada ruim que não possa ficar pior. E é uma questão de sinceridade e humildade. Humildade de saber a sua parcela na hora que as coisas estão boas.
ver a parcela do outro também que te ajudou as coisas ficarem boas. E também colocar a mão na consciência e ver a sua parcela na hora que as coisas estão ruins. O que você colaborou para que as coisas ficassem ruins. Ah, com certeza. A Natália Monteiro. Mãe Mônica, eu tenho 16 anos e estou em processo de desenvolvimento há 1 ano. Muitas vezes, quando estou incorporada, sinto que estou passando à frente dos meus guias, porque parece que eu é quem falo. Gostaria de um conselho para que não passe à frente deles. Obrigada. Natália, boa noite. Isso é normal. Você ainda é bem nova, né? Tá no início do processo da espiritualidade. Esse sentimento, de certa forma, ele é normal, né? O que você tem que ter, como a gente já falou nas perguntas anteriores aqui, humildade, discernimento. O dirigente espiritual, ele vai estar olhando por você. Se isso é uma preocupação que você acha que está atrapalhando o seu desenvolvimento, eu peço que você externe, né? Peça uma conversa particular com o dirigente espiritual ou com o guia-chefe, se você quiser, da casa aí, e externe seu sentimento. Fala, olha, eu acho que eu estou atrapalhando um pouco, o que o senhor acha que pode me ajudar? Porque aí, cada casa tem um padrão de desenvolvimento próprio, a pessoa mais indicada para lhe ajudar realmente é o dirigente espiritual que está aí tomando conta do seu desenvolvimento mediúnico aí. Tá bom, filha? Mas continue nesse caminho, que eu acho que está certo. Você deve sim realmente perguntar suas dúvidas, colocar suas coisas em ordem na sua cabeça, para que você possa exercer bem a sua espiritualidade. Próxima pergunta. Obrigado. Reginaldo de Pernambuco. Boa noite a todos. Há mais ou menos 8 anos frequento a Umbanda por motivos de mudança de cidade, horários de trabalho e outros. Eu acabei me mudando muitas vezes de terreiro. Por conta disso, conheci muitas doutrinas. Aí ele fala que onde ele está agora, lá se incorpora todos os orixás. Que bom. E que para ele é estranho porque no anterior só se incorporavam os de coroa. Então gostaria de saber quantos orixás é normal um médium da Umbanda incorporar. Muito agradecido. Lá em Pernambuco, Reginaldo. Eita, lá em Pernambuco. Reginaldo. Incorporar todos. Cada casa tem a sua doutrina. Estava acostumado na outra casa que ele quer saber a incorporar quantos. só da coroa. Essa casa incorpora os 14, incorpora-se os 14. Aprenda, estuda sobre os 14. Não tem, nessa questão não tem certo e errado. Eu peço que você meça a casa que você frequenta pela caridade que ela faz com as pessoas, pelo nível de estudo que ela dá para os médiuns e aquilo que a gente sempre fala do discernimento do certo e do errado. Mas assim, cada casa é uma casa. Eu não vejo mal nenhum de incorporar todos os orixás. Quando você fala todos, eu não sei se você está falando se são os 14 ou se são os 7, né? Então aí vai de... ou são 16, depende da casa. Então, mas assim, para o bom médium, eu vou falar o contrário então. Para o bom médium, não tem dificuldade. O que o Pai de Santo determinar lá, o médium que foi estudado, instruído, vai incorporar. Então, se é 2, 4, 6, 8, 10, não faz diferença. É melhor para você que você vai ter mais conhecimento. É assim, olha, qual é a missão da casa? Vou voltar a dizer, é a evolução, a transformação, a fé, o amor e a caridade. Se isso é feito com um orixá ou com 100, não importa. A Silvia de Santa Catarina. Só detalhes. Boa noite, seu Zé e mãe Mônica. Boa noite. Eu há muito tempo frequentei a Candomblé, lá ela incorporava todas as entidades normalmente, depois de um tempo a casa fechou e ela foi trabalhar em outro terreiro, que é uma mistura de Umbanda e Candomblé. Ela disse que ficou tranquila porque ela imaginou que as incorporações seriam as mesmas, e as entidades também. Só que para surpresa, muitas entidades mudaram. Ela pergunta, poderiam me explicar então se as entidades vão trabalhar em cada médium, independente de onde ele esteja exercendo sua fé, ou a entidade vem de acordo com a vida pessoal, e o porquê as entidades mudam assim? Tenho conhecidos que a entidade mudou, isso sendo que ele foi para o terreiro da mesma doutrina. Obrigada. São
são duas situações. Você sai de um terreiro de candomblé e vai para de umbanda, muda as entidades, sim, só pelo simples fato que está mudando praticamente a doutrina religiosa que você seguia. Então pode ser que alguma entidade que você trabalhava lá não vai no candomblé, não vai trabalhar na umbanda. Isso é um caso, né? E pode ser que tenha algum caso que continue também. Outra questão é, mesmo eu pertencendo à mesma doutrina ou às vezes à mesma casa, tem entidade que no meio do meu caminho espiritual muda. Muda, por quê? Porque acabou aquele tempo da missão que ela tinha com você. Então lembra, no programa anterior, aí tomara que você tenha escutado, senão depois você entra na internet para achar. No programa anterior, comentou-se, né? Eu particularmente também comentei que, foi no início, nem sei mais, assim, o espírito tem vida própria, ele tem lá toda uma evolução própria lá que ele tem, lógico, uma ligação com o médium, mas ele tem toda uma evolução própria. E ele tem um livre-arbítrio também. Então pode ser que ele não quer ir ele tem a missão, mas ele não quer sair da Umbanda e ir pro Candomblé, por exemplo. Sei lá, né? Aí são muitos fatores a gente poder responder numa pergunta só para você, mas o que eu queria que ficasse claro para você e para todos os ouvintes, que isso não é raro e isso não é impossível de se acontecer. Pode acontecer sim. Aliás, é mais comum do que vocês imaginam. Aliás, tem entidade que muda e fica com o mesmo nome que o médium nem percebe. Opa, falei. Você fica fazendo isso com as pessoas, não pode. E o médium nem percebe. Gente, tem coisa assim que vocês não têm ideia, né? Você não tem só a quantidade de guia que você incorpora. Você tem muito mais guias do que você incorpora. É que alguns estão com a missão de incorporar e trabalhar você como um guia incorporante e outros não, que você não tem nem ideia. Tá certo? Então é assim. Tem guias que eles têm uma missão com você e a missão dele às vezes é muito curta e é muito prática. E ele e você cumprem essa missão de uma forma rápida e ele já cumpriu a etapa dele como guia incorporante, ele passa a ser um guia não incorporante na sua coroa ali, mas ele está sempre ali, ele está sempre atuando junto com você, entendeu? Então muitos guias vêm para incorporar e outros não, mas ele está ali ao seu lado. Você às vezes não tem ideia de quantos guias você tem ao seu redor, você tem te dando sustentação. Tá entendendo? Você só tem noção do quê? Dos guias incorporantes. Alguns vêm para ficar, que tem uma função que ele executa, que ele tem que ficar, um compromisso que ele tem com esse filho, né? Como por exemplo, o mentor, o guia-chefe, o guia de frente. Eles têm uma missão que vai muito além desse nome, esse cargo que dão a ele. É muito mais próximo, situações que vocês já viveram, então vocês vivem hoje de formas diferentes, entendeu? Esses são pessoas são guias que estão ligados a vocês. E tem guias que eles não são incorporantes, são guias que eles não são o chefe da sua linha de trabalho, e eles estão ali para dar sustentação. Às vezes ele vem num momento que é necessário ele vir, que você nem imagina que você está passando por tal situação, ele vem para te ajudar ali, te auxiliar, e você nem fica sabendo. É um momento que ele fica 1, 2 anos e vai-se embora porque ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. Então, filho, não fique encanado com essa história de, mas o guia veio e depois não veio mais, eu tenho saudade dele. Tudo está em ordem. Tudo tem uma ordem, tudo tem uma hierarquia. Não é assim, como se dizia antigamente, que o caboclo tal passou à frente do outro caboclo. Mas o outro caboclo passou. Não é corrida. Não é corrida que um ficar passando o outro. Entendeu? São coisas que são coisas definidas pelo astral, pelas entidades, pelos orixás. Da mesma forma que pode mudar, pode acontecer de o médium nunca ter incorporado aquele guia e depois de anos
aquele guia vir se apresentar. Eu que o diga, eu sou experiência própria disso. Andro de Barretos, salve a malandragem. Mãe Mônica, queria que a senhora me ajudasse. Eu saí do terreiro onde trabalhei por 5 anos, lá não era muito de estudar e nem ao menos explicar o que acontece na espiritualidade conosco e nossos guias. Bom, depois que saí do terreiro, eu não fiz mais nenhuma oferenda nem obrigação, apenas mantenho acesa a minha vela do anjo da guarda. E agora o que me ocorre é que vira e mexe eu incorporo as minhas entidades. Já aconteceu no serviço e principalmente em casa. O que faço? Às vezes passo vergonha na rua. Salve a todos. Leandro de Barretos. Ô, Leandro, passa vergonha. Bem feito. Vai procurar um terreiro pra você trabalhar, homem. As entidades precisam trabalhar. Por que passa vergonha? Não, vergonha é porque incorporou no serviço. Na rua? Na rua, olha que beleza, incorporou no ônibus, né? Debaixo da boca. Tem pessoa que... Vai ter fila para atendimento. Eu já falei sobre, mas eu vou falar que eu não consigo entender, né? Tem pessoa que, assim, tem problema com guia, com terreiro, ele deixa de oferendar os orixás, deixa de oferendar o guia e tudo mais. Mas quando a pessoa acaba um relacionamento, ela não deixa de fazer as outras coisas, né? Então, gente, vamos parar com isso, né? Ah, não tô indo mais no terreiro, não vou fazer mais firmeza, não vou fazer mais oferenda. Tem que cuidar, pô. Moço, vai procurar um terreiro. Mais sinal de que você precisa do que isso aí não tem. Então vai lá e acha um terreiro pra você trabalhar. Logo. Não vai, mãe. Não, já incorporou, já. Meu querido, vamos lá. Você tem uma história, uma bagagem mediúnica, tem mediunidade. Não está trabalhando por quê? Ponto. Essa é uma questão. É um quesito que tem que ser sanado o mais breve possível. Segundo, aprendeu a fazer as firmezas e não faz por quê? Então por que aprendeu? Ah, porque eu estava em outra situação, porque eu estava... Então assim, ou é a fé ou a fé não é. Você é médium, meu amor. Desculpa, você é médium ontem, hoje e amanhã. Nessa vida, na vida passada e na que virá. A Umbanda está dentro dele, não está naquela casa que ele deixou. Você está entendendo? O templo vivo somos nós. Para com essa, sabe? Separa as coisas, aprende a separar as coisas. Terceiro, quer aprender? Faz o curso de doutrina, EAD. Entra no site Luz Dourada, todos os ouvintes aí, www.luzdourada.org.br. Lá dentro tem os ícones para estudar. Estude sobre doutrina e cultura umbandista. Você é médio de Umbanda. Eu senti algo dizendo assim, eu queria mudar. Eu queria ser outra coisa. Não renegue aquilo de dom mais precioso que você tem. Não renegue isso. Tenha honra disso. Transforme esse dom em benefício. Não benefício de coisas materiais, mas em transformações pessoais. Você é o templo vivo e sagrado de Pai Oxalá. Saiba que os seus guias estão chorando. Se adequa a uma casa. Você é muito exigente. Você cobrou demais. Seja mais maleável. Seja mais flexível. Seja mais sereno. Faça as suas firmezas. Volte a fazer. É uma ordem de uma mãe de santo. Ricardo de Santos, boa noite, mãe Mônica e seu Zé. Seu Zé, quando estudamos, conseguimos, de certa forma, bloquear os ataques negativos vindos a nós? Ou esses ataques, independem de conhecimentos, eles acontecem? Só uma observação e não incorporo. Axé. Deu para entender? Eu entendi. O fato de você conhecer não significa que você não vai receber. O que vai acontecer, o que faz as forças negativas chegar até você é a sua postura. Independente de ser corporal ou não, é a sua postura no dia a dia. Então, se você engana, se você rouba, se você é mentiroso, é lógico que você vai estar cheio de, mesmo conhecendo, mesmo estudando, você vai estar cheio de carga negativa. O fato de você não incorporar não significa que você não precisa exercer a sua espiritualidade.
E o fato de você conhecer e não exercer piora a sua situação. Porque aquele que erra pela ignorância, ele tem o perdão divino. Agora, aquele que erra conhecendo, não tem. Tá certo, filhão? Acha aí um terreiro para você exercer sua espiritualidade. O terreiro, ele não carece só de médios incorporantes. O terreiro carece de pessoas com conhecimento para ajudar as pessoas que estão lá fora. Ele carece de cambone, ele carece de pessoas para trabalhar na recepção, carece de pessoas para receber as pessoas que estão vindo, pessoas para apoiar. Então, assim, tem todo um pessoal em volta que faz o terreiro funcionar. E a Umbanda carece disso, tá certo? Vamos lá. Isso já está implícito na resposta que a Mãe Mônica deu para a pergunta anterior. Tem conhecimento, por que não faz, né? E isso é o quê? É medo da responsabilidade que faz tudo? Provavelmente a pessoa... Não, tem medo, tem comodismo, a pessoa quer ficar acomodada. E também saber para você mesmo e não usar esse conhecimento para benefício de alguém, meu amigo, vira monge, sobe na montanha e fica lá. E vai entender a vida, porque não adianta. Tá? Conhecimento, ele se torna importante, o conhecimento se torna poder à medida que você usa ele. Se você conhece e não usa ele para nada, então você continua sendo nada. Não adianta nada. A gente já... Elisângela de Petrópolis, boa noite. Eu só frequento o terreiro na assistência, muitas vezes tenho medos e inseguranças em relação à minha espiritualidade. Tenho medo de sofrer demanda e outros ataques negativos. Então queria saber como somos protegidos espiritualmente sem termos um guia que incorpore e nos proteja. Tá parecido com o anterior. Isso aí, filha, seu Zé já respondeu. 2 perguntas atrás, falando que não tem só questão de guia de incorporação. Tem guias, espíritos que andam com você, que não necessariamente você vai incorporar. Tá? Mas se o seu receio é frequentar uma casa, se você frequenta uma casa de Umbanda, porque seu receio é se livrar de demanda, então, filha, fique em casa. Né? Você tem que frequentar um terreiro de Umbanda porque você é um bandista. Porque é uma religião. Porque faz bem. Não é para precaver uma demanda que vai vir. Geralmente quem tem esse tipo de pensamento tem também o outro lado. Então assim, filha, põe a paz no seu coração, põe a paz no seu espírito, seja humilde, estude, aprenda e vá exercer a sua mediunidade no terreiro de Umbanda. Mas exerça a sua mediunidade. Então vamos se incorporar. Eu estou falando para você exercer a sua mediunidade. Trabalhar como um bandista para o terreiro, não necessariamente incorporando. Senhores, caros ouvintes, estamos no final do programa. Eu agradeço as perguntas, né? Temos ainda bastante pergunta para responder. Muito obrigado, todas serão respondidas. Eu agradeço o pessoal da rádio, agradeço a Lu, os médios que aqui vieram, né? Porque sem a presença deles, os seus Zés não poderiam estar aqui dando esse depoimento, respondendo a pergunta de vocês, dando esse ensinamento maravilhoso. Cada programa desse realmente é um ensinamento para vocês e para nós em forma de aprendizado. Agradeço a Mãe Mônica por estar sempre presente aqui, nos ajudando, nos auxiliando a vocês também. E que Nosso Senhor do Bom Fim ilumine e abençoe a todos vocês, que a Nossa Senhora das Candeias abençoe a vocês nessa semana, que vocês tenham uma ótima semana, uma ótima caminhada, e vou usar aqui o bordão do nosso querido mentor e irmão, o Senhor Tiriri, que vocês tenham uma boa noite de sono e um alegre despertar, tá? O Senhor nos abençoa com a sua amizade, com o seu companheirismo, mesmo estando ausente em função das suas várias atribuições espirituais, dos vários compromissos espirituais que o Senhor tem. Pode ter certeza, Pai, que o Senhor é reverenciado e lembrado no nosso coração. Salve, axé, laroê.
Laroie, Exu Tiriri. Nesta casa de guerreiro, vim de longe pra rezar. Louvo a Deus pelos doentes, na fé de Obatalá. Mas Ogum salve a Casa Santa, os presentes e os ausentes. Salve nossas esperanças, salve velhos e crianças. Mas nego velho ensinou Ogum na cartilha de Aruanda, que Ogum não esqueceu como vencer a demanda. Mas a tristeza vai embora na espada de um guerreiro Ogum, e a luz do romper da aurora vai brilhar nesse terreiro. Mas a tristeza foi embora na espada de um guerreiro, e a luz do romper da aurora vai brilhar no seu terreiro. Axé. Salve Ogum, salve o seu templo vivo. Filho de fé, filho de Umbanda, guerreiro de Oxalá. Axé. Salve a malandragem. Ê, catimbozinho! Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento, Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. Ele é malandro, você trabalhador. Ele é malandro, você trabalhador. Tem um chapéu de Panamá.